Pronto. Então, hoje é a nossa aula de modelo vivo, né? Na verdade, nem é modelo vivo, o PowerPoint é do semestre anterior, é de figura humana, né? Tópicos especiais em desenho figura humana, até porque a gente não vai, né? Modelo vivo, na verdade, ele vai estar, a maior parte das vezes, aí numa tela, tirando a gente ou alguma pessoa que eventualmente vocês venham a desenhar na casa de vocês. Mas como eu, né, conforme eu já comentei anteriormente, essa esse primeiro módulo aqui vai se apoiar um pouco nessa noção do cânone, né, do que é essa ideia de um cânone, né, de isso que a gente vai chamar então de sistema de medidas ideais dos corpos, né, que é um pouco essa ideia que ela é ultrapassada, mas que ela é útil enquanto ferramenta para a gente, conforme a gente já viu, né, eu comentei algumas coisas já quanto a isso, a gente vai continuar falando algumas coisas também quanto a esse assunto, mas de um modo geral, enquanto solução filosófica, enquanto solução de pensamento da arte, ela já é ultrapassada, porque hoje a gente sabe que não existe essa ideia de um corpo ideal, né? Não existe um corpo ideal, a própria biologia já não categoriza mais, né, um tipo ideal, né, mas sim estuda as mutações, as diferenças e as transformações, né? Já não é nem mais querer ou não, né? Esses contornos eles também já são flexíveis nessas ciências que são a base da nossa ciência mesmo, né? Ciência biológica, ciência física, né? Essas coisas. Então, apesar, né, de ser alguma coisa assim conceitualmente ultrapassada, ela é útil no processo, eventualmente, de desenhar. É, E o que acontece é que essa forma, né, essa maneira de ver o corpo humano, ela ocorreu, ela começa, né, essa noção de desenhar e de representar o corpo, ela começa, né, lá na antiguidade e ela vai, né, permear o pensamento humano até hoje, na verdade, né, mas assim, no pensamento artístico até século XIX, né? E hoje ainda também, né? Mas assim, enquanto arte institucional, né? Ela permeia o pensamento artístico até o século XIX, assim, com força. E a gente vai colocar aqui, conforme eu já falei na aula anterior, né, três momentos, né? Que é primeiro o processo no qual o Ocidente recebe esses modelos da antiguidade, né? O que seriam esses modelos da antiguidade? O segundo, que a gente vai ver na próxima aula, que é como que isso se dá, esse desdobramento, né, essa noção de um corpo sagrado entre Idade Média e Renascimento, e depois, lá no final, um terceiro momento, né, a terceira aula, que é sobre como que essa arte academicista, né, que ela se formula, ela trabalha, ela desenvolve esse tipo de noção, né, de um padrão ideal. E por meio disso a gente vai ver é, alguns artistas e pessoas que teorizaram a arte, né? Então, só para a gente começar aqui um pouco essa nossa ideia, vamos entender aqui do que a gente vai falar aqui, que é esse sistema de medidas ideais dos corpos. Né? Então, vamos entender que é uma ideia, é um pouco assim essa noção da busca de uma beleza ideal, né? De uma forma perfeita, né? De um corpo humano perfeito, como que seria esse corpo. Né? Então, de um modo geral, o que era colocado é que esse corpo ele era entendido abstratamente, né? Ele não era, era um corpo ideal, imaginado, né? E os outros se difeririam dele mais ou menos, né? De acordo com né? Com as suas imperfeições, né? Como eles iam dizer, como eles diziam. É, e aí o que a gente vai entender, né? Que esse corpo abstrato ele é construído, vamos dizer assim, pela superposição dos mais belos traços de vários indivíduos, né? Ou seja, essa ideia de é, né, usar o corpo mais bonito de não sei quem, e depois essa outra pessoa, né, tem o rosto mais bonito, usa esse rosto aqui, mas o nariz não é muito bonito, pega o nariz que é mais bonito não sei da onde e tal. Né? Então era um pouco essa ideia de que havia uma beleza perfeita e ideal, né, e a proposta era essa busca, né, de representar essa beleza por meio dessa somatória desses corpos, né, dessa diferença toda. Esse sistema de proporção, né, que seria harmonioso e que seria
essa ideia do corpo ideal, ele foi defendido, né, por uma série de artistas acadêmicos até o final do século XIX, né, como a gente coloca aí, que é basicamente essa introdução do impressionismo, que rompe com a arte academicista, é, que muda um pouco essa noção, né, da representação e, consequentemente, da representação do corpo humano. Então, entender um pouco essa noção de cânone, a gente saber exatamente o que é um cânone, né? Quando eu falo em cânones aqui, né? Então é um pouco essa base para a representação, de, em certo sentido, objetivo do que é a figura humana, né? Vamos dizer assim, alguma coisa que permite essa percepção esquemática de uma determinada figura, né? Como que seria a essência, por isso que eu falei para vocês, eventualmente, tracem umas linhas, né? A linha da coluna, a linha do tronco, né? Dos ombros, a linha da bacia, as linhas da perna, só o contorno da mão, não, o volume que a mão ocupa, né? Então, é entender um pouco essa ideia esquemática do corpo humano, como se fosse como é que se diz, como se fosse o esqueleto mesmo, que a gente tem lá na sala, o esqueletinho e tal, quem já fez presencial sabe que a gente tem lá o esqueletinho, o pessoal não usa muito, eu deixava ele mais lá no meio da sala para a galera mexer mesmo, aí para sentir mesmo, entender o corpo, né, como a partir dessa estrutura básica interna dele. Ela é uma forma de fixar, não, proporções que seriam harmoniosas, e ao mesmo tempo facilita esse trabalho, né, para essa representação, né, nesse sentido que ela vai criar então essas linhas gerais para estruturar o corpo humano, tanto essas linhas do tronco, da coluna, da bacia, como depois colocar volumes sobre essas linhas, né? Então o procedimento é mais ou menos esse. Então a gente tem, né, só para a gente pegar alguns casos aqui da antiguidade, foram dois artistas que estabeleceram, né, essa noção na antiguidade do cânone, que um era o Policleto e o outro o Lísipo. O Policleto era um escultor, ele fez uma estátua que ele, né, primeiro ele escreveu um tratado e depois ele fez essa estátua no qual ele segue esses princípios de proporção que ele estabeleceu, no qual ele dizia, né, que a altura de uma figura tem um total, a altura total da figura, né, é a medida de 7 cabeças, e ele chamou essa estátua de cânone, né, daí que vem essa ideia. E aí tem esse outro seguinte, que é um pouco posterior, né, o Policleto, que é chamado Lísipo, que desenvolveu um outro cânone de proporção, né, com a altura da figura que media um total de 8 cabeças. Isso fez com que as figuras elas ficassem um pouco mais altas, um pouco mais esbeltas. A gente tem essas duas figuras aí, né, que é essa escultura do Doríforo, que é uma cópia romana, né, do Policleto, e essa outra aqui, do Apoximenos, que é uma cópia romana do Lísipo. Né? Então, eu faço questão de colocar aqui que elas são cópias romanas, que é para a gente chamar a atenção, né, para esse ponto aqui, né, em que sentido a cultura romana eh, recebeu essa cultura grega, né? E em que sentido aquilo que a gente recebe da cultura grega, em boa parte é por meio das cópias romanas, né? Porque muitos eh, eh, dos originais gregos se perderam, são, né, relativamente poucas as estátuas, né? E esses objetos, de fato, né, gregos, né, muitos se perderam, e haviam várias cópias, né? Vamos entender assim que naquela época havia uma oficina de cópia, então não, ia ter lá uma oficina que iam fazer várias esculturas do Doríforo, aquela, por exemplo, eu esqueci o nome, né? Do cara que joga o discóbolo, né? Existem vários discóbolos que estão em vários lugares e são todos romanos, né? Nenhum é grego, eles copiam um modelo original grego. Né? Então é para a gente entender um pouco, e eu, né, começo falando isso, colocando esses dois cânones aqui que foram estabelecidos é, é, no pensamento grego e que foram recebidos pelo pensamento romano e pelo pensamento ocidental, né, que é o que a gente trabalha. Esse entendimento da arte aqui, né? E a gente vai ter uma série dessas figuras aqui, então, né, essa estatuária, são cópias romanas, né, das esculturas gregas.
um outro, né? E essas figuras com posições, né, mais diversas e sempre obedecendo às proporções gregas. Aqui é o discóbulo, exatamente. Essa aqui tem cópia, né? Tem discóbulo em vários museus do mundo, né? Tem uma cópia do discóbulo, né? Modelos desses romanos. Então, entender que eles receberam, né, esses modelos da, da Grécia e passaram esses modelos para nós enquanto, na medida em que o Renascimento se apropria desse conjunto de objetos no futuro. Mas antes ainda de ir, né, para o Renascimento, eu queria colocar aqui uma figura que ficou muito marcada, que era um romano, que era um engenheiro, um arquiteto e engenheiro romano, né, chamado Marco Vitrúvio, que propôs, né, ele escreveu vários tratados, etc., e propôs um sistema de medidas ideais dos corpos. E ele apoiava muito essa, assim, tal parte com relação à outra, né? Tal parte mede tanto, né, de tal parte a tal parte, mede tanto a tanto aqui. A gente vai ver alguns detalhes disso, assim, né? Esse cara, ele estabeleceu, né, um princípio que propunha justamente essa ideia de que havia uma ligação harmoniosa entre a arquitetura e a figura humana, né? Ele era arquiteto e era essa ideia de que havia uma beleza universal, uma beleza que fosse a beleza perfeita, né? E esse sistema de proporção que essa beleza perfeita contivesse, ele seria representado, né, mais ou menos nas figuras aqui no mundo real. E esse tipo de característica, né, de proporção ideal, ela veio, né, continuou inspirando o desenho dos corpos no Ocidente, né, desde o Renascimento até o final do século XIX. Só alguns detalhes, assim, eu não coloquei muita coisa, né, porque ele é muito maçante o texto e tal, né, mas ele dizia lá, por exemplo, que o rosto, do queixo até o alto da fronte e as raízes dos cabelos constitui 1/10 do tamanho do corpo, né? Então, do queixo até a raiz do cabelo. Ou seja, se o cara é careca e o cabelo começa mais para trás, é uma coisa, se ele tem o cabelo mais aqui é outra. Mas chega a ser engraçado quando a gente vê essas coisas, né, e coloca à luz do nosso pensamento hoje, né, desse nosso pensamento hoje mesmo, chega a ser engraçado, mas de qualquer maneira era um pouco essa crença, né, da questão ideal, assim, né, da forma ideal, na verdade. Então ele vai dizer a palma da mão, do punho até a extremidade do dedo médio tem a mesma extensão. A cabeça do queixo até a coroa, 1/8 do tamanho do corpo. Né? Então ele segue aqui esse cânone de 8 cabeças. Né? Do alto do peito até a raiz dos cabelos tem 1/6. Do meio do peito até a coroa, 1/4. Ou seja, um pouco essas proporções, que o pessoal vai lá, vocês entram na internet hoje, veem lá um tutorial de desenho da figura humana, eles colocam lá uma figura, você reparte em 4, reparte em 8, reparte em não sei o que e tal, e vai colocando essas proporções, elas derivam dessa forma de pensamento, né, da antiguidade, né, que é estabelecer esse processo. Ele aqui tem mais alguns, né, então. Quanto à extensão do rosto, 1/3 a parte que vai da ponta do queixo até a base das narinas. O nariz da base até o fim, no meio das sobrancelhas, o mesmo tanto. Desse ponto até a raiz dos cabelos, a fronte constitui, do mesmo modo, 1/3. O pé constitui 1/6 da altura do corpo, o cúbito 1/4, o peito também 1/4. Tem mais um aqui, essa daqui que é muito peculiar, que dá origem a uma figura muito própria, né, que é representada no Ocidente. Então, o centro do corpo é o umbigo. Se for traçada uma circunferência tendo como centro o umbigo, a linha tocará a ponta dos dedos dos pés, dos dedos das mãos e dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, tem a mesma medida da largura com os braços e as mãos estendidas. E esse Vitrúvio, né, ele veio então a inspirar, eu acho que eu consigo aumentar, sim, sim. Ele veio a inspirar, né, depois, esse cara aqui da arquitetura, Cesare Cesariano, era um renascentista, né, que escreveu um tratado da arquitetura,
e que, né, desenhou aqui, então, nem sei de que ano que é. Superfície humana, não diz a data, mas ele está falando aqui desse processo, né, de enquadramento, né, do ser humano aqui, né, que um umbigo é o centro de um círculo, né, você vai ter um quadrado menor inscrito, etc. Né? Então, essa questão da figura aqui, essa circunferência feita a partir do umbigo e tocando aqui nos pés e essa inserção dentro de um quadrado. A gente vai ter esse outro, né, esse tratado de arquitetura dele, né, essa outra figura tratando, né, abordando essa questão, né, o corpo humano, não consigo ver direito aqui o que ele está colocando, né, mas sobre esse processo de proporção aqui da figura. Teve o artista alemão também, o renascentista alemão, que também, né, desenvolveu, fez esse tipo de estudo. A gente vê aqui como ele está colocando, eu consegui essa figura sem muita qualidade, mas a gente vê que ele tem essas linhas nas quais ele estabelece, então, uma série de proporções da figura, mas o que a gente consegue perceber é esse círculo traçado, né, entre o pé e o braço estendido aqui, essa altura definida. E a gente vai ter, então, esse famoso, né, do renascentista italiano, Leonardo da Vinci, que é o chamado homem vitruviano, né, no qual ele faz, então, esse desenho, né, tem lá os manuscritos dele e tal, ele faz esse desenho dessa figura humana, né, dentro desse círculo, com o centro do umbigo, etc., 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 e toda essa ideia, né, das proporções humanas representadas. Isso vai entrar, inclusive, posterior, esse livro aqui, eu acabei não vendo a data dele, mas é um livro posterior aqui, do Robert Fludd, deixa eu ver se eu consigo, 1619, né, então ainda posterior, e ele vai entrar essa noção, né, de representação do corpo humano, ela vai entrar um pouco para essa discussão das ciências ocultas, né? Ele entra um pouco nesse universo aí, então, né, tanto que a gente vai encontrar, né, essa inserção, né, da figura humana de acordo com aquele processo, né, do Vitrúvio, né, mas dentro de, uma, de um universo mais místico. Bom, e é basicamente isso, né? Não vou me estender muito mais sobre esse assunto agora. Era só para a gente. Deixa eu fechar essa. Era só para a gente falar rapidamente sobre esses modelos da antiguidade, né? Então, fechando aqui rapidamente, né? Entender que a gente tem esses dois cânones da antiguidade, esses dois cânones gregos, né, que é o cânone de sete, o corpo de 7 cabeças e o corpo de 8 cabeças, que foram desenvolvidos lá na Grécia Antiga. Aí eles foram recebidos pela civilização romana e o Ocidente, né, a civilização ocidental, nesse momento de invenção da arte, se voltou, né, para aquele universo, né, que foi desenvolvido lá na antiguidade como forma de estabelecer isso nas academias de arte, no processo de desenvolvimento da criação artística. Então, foi basicamente isso que a gente viu aqui nessa aula. Eu até já vou encerrar aqui essa gravação. Alguém tem alguma dúvida ainda? Alguém quer levantar alguma questão? Bem, agora acho que ela já está sendo gravada, então. Eu acho que ela voltou para a mesma. Eu tentei separar, mas não deu. Mas tá bom então, Carolina. Dá pra ver? Tá carregando sim. Pronto, carregou. Dessa vez eu optei por fazer alguns mais rápidos porque eu senti que a minha mão tava meio dura, não Uhum. sei por quê. Aí, então tem mais uns curtos de duração do que. Certo, certo. Aham. Aí esse aqui é 1 minuto. Dá pra fazer mais linhas do que nesses daqui de 30 segundos, que são mais. Sim, sim, a ideia é buscar a essência. Você consegue aumentar um pouquinho, Claro. ver melhor? Isso que ele preenche a lateral tudo. Ah, sim, melhor. Pode voltar naquela página primeiro, por favor? Ah, tá ótimo. Essas daí são de 1 minuto, né? Tá bom, Uhum. tá ótimo. Eu acho que é isso mesmo, né? Com poucas linhas você capta essas formas básicas.
Vamos pegar aqui, sim, nessas superiores aqui à direita, como tem, né, como ela representa aqui o quadril da figura, né, ela estabelece um volume no qual nessa parte aqui das ancas e das coxas está estabelecida. Aqui atrás também a mesma coisa, né, a gente vê que ela tem um círculo aqui, né, nas nádegas, um círculo aqui, né, no omoplata. Tá bom, não, tá bom, tá ótimo. Né? Algumas linhas mais fortes que captam, né? Linha contínua que capta detalhe, né? Que capta algumas curvas essenciais. Tá ótimo, pode seguir, Carolina. Muito bem. Essa Esses então é são a de bioquímica. 30. Perfeito, Isso. perfeito. E de qualquer maneira é isso mesmo. Né? Esse é o processo de utilizar algumas linhas a partir das quais a gente consegue reconhecer, né, essa figura humana, que é fundamentalmente no sentido de soltar o nosso traço, né? Para a galera com um traço único, né? Prestar atenção na forma, olhar ali, fazer muita atenção na forma, né? Que está enxergando e tentar fazer um traço único né? Que desenvolva essa forma, né? Tá ótimo, pode seguir. Aí essas são de 5. Já de 5 minutos, e 5 minutos já vira um tempão depois disso, né? Depois de fazer É, exatamente 1 minuto. Você consegue acrescentar detalhes, consegue, né, já colocar luz e sombra, etc. Né, começar a analisar melhor a forma que você está enxergando de fato, né? uhum. Certo, certo. Uhum. A estrutura aqui do corpo, esse desenho aqui ficou muito bom. Né? Vejam aqui aquilo, né, de vocês fazerem essa linha central que a gente entende onde está a figura, onde que ela está, né, colocada e como que é o volume que está em torno dessa linha. Está ótimo, Carolina. São Beleza. esses, né? Não Foram tem esses mais, né? então. Tá Não, ótimo. são só esses. Tá bom, muito um bom trabalho. Certo. Muito obrigado, Carolina. Obrigada Vou aí. pegar aqui. Apresentador, depois da Carolina vem a Corine. A Corine apresentadora. Aí já consegue enxergar aí o ícone para apresentar, Corine? Já, né? Opa, Pera, fechou? fechou. Clicou no encerrar o compartilhamento. Pera aí, gente, meu cachorro. Tudo bem. Aí, está carregando de novo. Tá dando certo? Tá aparecendo a tua tela do Unicamp e agora sim entrou essa figura. Tá ótimo, tá bom também. Deixa eu A foto só ficou um colocar pouco em tela torta. cheia. Tá bem. Tá bem. Esse É, em 30 segundos. Quer falar alguma coisa? eu fiz com bico de pena, Aham, então eu não sei usar. certo. Eu ganhei esses dias, e aí eu falei, vou Ótimo. tentar fazer. Então Ótimo. foi mais Ótimo. um desafio esse desenho. Aham. A sugestão para você usar o bico de pena é que você tenha primeiro uma base. Eu primeiro faço uma base com o lápis assim para não me perder e depois eu vou com ele, porque o bico de pena para estar mais treinado, na verdade. O muito legal do bico de pena é essa variação na espessura que a gente percebe na linha. Isso está muito bacana. Isso dá uma riqueza. Vamos ver assim, pegar, por exemplo, esse braço aqui à esquerda, essa mulher aqui à esquerda que está sentada olhando para o lado, ela tem um braço que aparentemente está apoiado atrás. Percebam como tem uma variação na espessura da linha, exatamente, conforme ela pressiona com mais força ou menos força, né, o bico de pena. Aqui é a mesma coisa, nessa perna que está esticada aqui da outra, essa linha de cima, que tem uma parte mais grossa e uma parte mais fina. Então, o bico de pena ele dá uma expressividade muito grande na imagem. E sim, eu imagino que aqui esse primeiro você brigou um pouco com ele, mas depois ele já está mais fluido aqui, Corine. Eu acho que ele está Mas legal. esse aqui foi o primeiro, na verdade. Esse aqui é Tá. o último. Esse que você brigou um pouco mais com ele aqui. Foi.
Esse está mais fluido, então, na verdade, É. aqui, ó, são linhas únicas e contínuas, é o nanquim, ele é difícil de trabalhar, mas eu acho que está ótimo, eu acho que está bom, está bem. Já para quem pegou de cara, assim, com o bico de pena e já ir com ele aí direto. Veja que conforme você teve mais tempo, a tua linha, você começou a se demorar mais na linha. É. Tenha coragem de fazer a linha rápida, percebe? Mesmo que ela não seja exatamente aquela curva, o importante é que ela descreva aquela forma que vai sugerir alguma coisa para a gente, percebe? Não tenha. Não, É, diga. o que eu ia falar? Até esqueci. Até A esqueci. velocidade da linha que eu estava falando. É, assim, é que eu tava com um cavalete, né? E eu vi que não tava funcionando. Esses aqui eu pus o Ah, cavalete. entendi, Eu falei, entendi. gente, usar a linha de bico de pena em pé não tá Não, rolando. não, é verdade, é verdade. Não, não, é para ser numa mesa um bico de pena, né? Ele é quase É, como uma prancheta. Nesse caso, o bico de pena é, nesse caso a prancheta é ideal, assim, é melhor, né? Para o bico de pena, porque tem a questão da gravidade. Ele é muito sim. peculiar, assim. Ah, então você tá, mas tá bom. Eu acho que você tá, apesar aí de ter dado uma brigada aí um pouco com o bico de pena, eu acho que os resultados estão bons, os resultados de observação e captar a forma das figuras, né? Mas sim, o bico de pena, é por isso que eu digo assim, o desenho, e você já foi para um retrato, Esse foi de 40 minutos, mas eu passei 40 minutos brigando com o bico de pena certo? e os outros. Eu passei 20 minutos brigando com o bico de pena e os outros 20 era tentando consertar o que eu fiz. Eu até É. deixei derrubar aqui umas A gotas de neve. tinta aí já caíram gota na cara. Tá Aí eu bom, fiz outra aqui pra ficar tá bom. E igual. você fez uma base com grafite, né? Foi, mas aí Sim, assim. é importante mesmo, assim, façam uso disso, uma linhazinha rápida aí para você estruturar a figura, as linhas básicas, onde que elas se situam, né? Não, esse é um procedimento, é isso mesmo para usar, assim, né? Esse E cabelo sem eu briguei com ele também. Eu sem troquei de dúvida. bico e aí foi. Aham, Enfim, tá mas foi bem. legal os Mas primeiros. eu acho que tá ok, eu acho que o desenho tá bom, assim, a textura, essa ideia de usar a textura cruzada, né, com o nanquim, ela é muito boa, né, como você faz aqui embaixo do queixo, ela dá um ar gráfico, assim, bastante interessante, né, esse sentido aqui, assim. E tá bem, veja como, mas voltando para aquelas duas iniciais, veja como é importante essa ideia de um traço rápido, né, o bico de pena, o nanquim de um modo geral, né, é importante que o traço seja rápido. Perceba que quando você teve menos tempo, você tem linhas. Né? Vamos pegar essas duas figuras aqui da direita. Né? Você não tem jeito, você tem que vir com uma linha só e fazer o contorno todo dela, senão não dá tempo. Né? Então, a velocidade do traço, e isso vale para todo mundo aqui, né? Esses primeiros trabalhos eu acabo falando um pouco mais, mas percebam como a velocidade do traço interfere na própria qualidade dele. Né? Confiar um pouco mais assim naquilo que você viu e na tua capacidade de, com um traço rápido, reproduzir aquela forma. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa ainda? Não, só Não, isso. Foi não. Tá ótimo. interessante fazer. E eu briguei Aham, bastante com o bico de pena, mas. imagino. Eu briguei mais no final do que no começo, acho. Porque depois você foi aí para detalhes e tal. Maria Júlia, Ai, deixa eu Maju, interromper. tornar apresentadora. Tá bom, obrigado, Corine. Bom dia. Oi, Dá Maju, pra me bom dia. ouvir? Sim, sim. Eu descobri como faz. Tá dando certo aí? Ah, ué, ela caiu. Deve ter clicado uma coisa errada e saiu. Eu caí. Caiu, né? É. Como que adiciona? Na aula passada não Aqui, foi ó, eu. na parte de baixo, assim, ó. Ah, achei. Isso, exato, compartilhar tela.
Tá aparecendo? Isso, tá aparecendo a tua tela aí. Se Apareceu? você conseguir isso, você consegue aumentar mais aí para a gente visualizar um pouco mais, assim. Aí, Sim. tá ótimo, isso mesmo. Esses aqui foram de 30 segundos. Eu acho que eu fiz umas 2 páginas, mas eu só coloquei essa. Uhum. E eu tive muita dificuldade dessa vez. Eu tentei fazer umas linhas mais contínuas, sabe? Não tentar rabiscar tanto, mas foi muito difícil dessa vez. E Mas esses eu acho que aqui, fluiu bem. Uhum. Diga. Diga. Oi, não tá te ouvindo. Tá me ouvindo? Acho que ela tá falando alguma coisa. tá aí. Oi, me ouviu? A gente não tava te ouvindo. Voltou? Agora Acho que voltou. caiu. Ah, tá. Agora voltou. E aí, esse aqui é de 5 e esses aqui ficou de cabeça para baixo, Você pode mas eles voltar são desde o de... começo. Desculpe, é que a gente perdeu desde o começo. Desde aqui? Desde a primeira. Essa, exatamente. Essas são as mais rápidas. Essas aqui são de 30. Aham, tá ótimo. Tá bom. Tá bom, veja como você consegue boas formas aqui, boas soluções da forma, são desenhos expressivos. Tá ótimo, a gente vê como essa velocidade da linha obriga a gente a, a, a fazer a linha rápida, né? Esse tempo curto. Certo, vamos seguir aqui. Eu acho que é. Aí, esses aqui são de 2 minutos. Uhum, E esse é de 5. ótimo. E esses aqui ficam de cabeça para baixo, mas eles são de 1 minuto. São de 1 minuto também, são curtos. Veja, eu acho que você está brigando aí, mas você está conseguindo um bom resultado. Você tem um ótimo desenho, está muito. Captura bem a essência da forma, captura bem a expressividade que as posições têm, né? A gente enxerga assim. Muitas vezes o pessoal que faz essa pose para o pessoal que trabalha de modelo é muita gente que é das artes cênicas, então que já tem uma desenvoltura, né, com o corpo em si, né? Então, eu acho que você captura bem essa dramaticidade da forma e tal. Tá ótimo, Maju. Muito bom. A Aí aqui linha tem simples. mais de 1 minuto, esses Olha aqui. só. São ótimos desenhos. Parabéns. Muito bem. E aqui são de 2 e esse aqui é de 5. Ficou de cabeça para baixo também, que eu girei a folha. Sim. Uma riqueza de textura, de sombra, de composição. Tá ótimo, bom trabalho. E vejam como é importante, não precisa desenhar os dedos das mãos, o rosto, o cabelo, o detalhe de cabelo. Um volume sugerido ele já aponta assim para a direção da figura. Tá ótimo. Aí eu fiz um de 20, 30 minutos. Sim, senhora. E eu comecei com lápis amarelo e eu fui pondo outras cores para dar profundidade. Foi adicionando um pouco. Tá bom, ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Pense que quando você já for fazer assim, você já pode até acrescentar se bem que está aqui, né, um objeto sobre o qual ela está, né? Tem uma risquinho amarelo aqui que eu resolvi fazer. Pense que uma composição assim já tão mais bem elaborada, acrescentar isso com o que ela está interagindo, né, Ela tinha tipo um véu assim, só que eu não fiz o véu. Não quis fazer. O drapeado, o tecido é muito difícil de desenhar. Né? O pessoal assim que é tipo desenhista, ilustrador, não sei o que e tal, desenhista em si, né? Fala muito isso assim, né? Do drapeado, essa representação do drapeado é muito difícil, assim, é a mais complicada de se fazer, dando uma verossimilhança para ela. Mas sem dúvida, mas ok, tá bom, tá muito bom trabalho. Eu acho que você captura bem a essência da forma, a composição tá bem, né? Tem uma dinâmica muito forte, não? A valorização de certas partes. Tá bom, muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não, é só isso mesmo. Não, só isso? Tá ótimo, então, muito obrigado. Obrigada a vocês. Tecido é difícil demais. Nossa, ele era transparente ainda, eu falei, não vou fazer isso não. No próximo eu tento. A gente vamos ver aqui depois. Wendel. Wendel, a sua vez agora aí, meu caro. Tá bom.
Tá aparecendo já? Tá. Deixa eu maximizar aqui na tela para tela cheia. Tá bom, você consegue aproximar mais, Wendel? Não. Ah, consegue sim. Tá ótimo. Eu não vou conseguir controlar onde eu tô aproximando aqui. Ah, tá bem. Não, Mas tá tá. bem. Acho que dá certo, sim. Tá? Tá sim. Aqui eu tentei seguir a linha da primeira vez que eu tentei realizar, Uhum. mas aqui eu tentei fazer mais simplificado ainda as formas. Ótimo. Uhum. Tem algumas que não saíram muito bem, eu ainda não estou entendendo direito algumas resoluções. O que especificamente, Wendel? Você Ah, acho que Soluções dependendo de como que tá o corpo, eu não estou conseguindo entender a questão das linhas, de como eu posso estar usando. certo. Veja, eu acho que com esses desenhos muito rápidos, você tem que prestar atenção nas curvas que você está enxergando da maneira como elas estão colocadas, mesmo que isso possa parecer estranho, porque às vezes a figura está meio em escorço, né? Está vista meio de Isso, frente, assim, um braço meio encolhido, não tem problema, isso faz lá a linha. A gente não quer para um desenho de 30 segundos reconhecer esse tipo de detalhe com uma forma precisa e tal. É, a presença desses elementos já coloca é, a nossa percepção para trabalhar e reconhecer determinados elementos. Né? O objetivo aqui é fundamentalmente que você solte o teu traço, né? Que você observe com rapidez, né? Preste atenção com rapidez nos detalhes daquilo que você está enxergando e que com traços rápidos você coloque as figuras. Nesse sentido, eu acho que também que você tem um bom êxito aqui nessa solução de linhas curvas aqui para entender. A gente compreende bem que tem uma figura vista de lado aqui, segurando a perna, essa outra aqui está sentada com uma dobrada, outra esticada. Eu acho que esse não deve ser o centro da tua preocupação, né? Então, conforme eu vou fazendo, eu vou entendendo um pouquinho melhor e tentando. É que aqui eu me baseei muito em um livro que eu estava vendo, da resolução que o artista, no caso, fazia, mas conforme eu for entendendo, eu vou tentando trazer isso mais para um entendimento meu próprio, né? Tentando facilitar isso. certo. O objetivo é um trabalho sintético mesmo, é um trabalho, né, nesse sentido aí. Aí aqui tem uma de 30 segundos. Certo. Aqui à esquerda, tá bem. E a direita já foi de 1 minuto. Só que aqui já é uma coisa bem mais blocada, né? Eu penso um pouco nessas questões da curva para ajudar, mas já é um desenho um pouquinho mais quadrado, assim. Sim, sem dúvida. Entendi isso que você falou de mais quadrado, tá ok. Essa organização das formas. É interessante essa questão que você está falando dessa curva e das formas quadradas e tal, que tem aquele artista barroco, Rubens, ele fala sobre essa questão das formas, né, dos quadrados, fala qual seria a forma do corpo masculino, a forma do corpo feminino, é muito peculiar, a gente vai ver isso mais para frente. Interessante. Aí aqui é de 1 minuto. E aqui também tem de 1 minuto, a da esquerda de novo. E o da direita foram os últimos de 5 minutos. Perfeito. Tá Só ótimo. esse superior aqui que eu demorei um pouquinho mais, para não ficar do mesmo lado, eu quis inverter a imagem e deu um pouco mais de trabalho. Não, perfeito. Eu acho que tá bom, acho que tá um bom trabalho. Eu acho que ele tá bem, tá capturando bem a essência da forma. Esse trabalho analítico, assim, na minha percepção, aqueles iniciais eles têm uma qualidade gráfica ainda melhor do que esses últimos nos quais você ficou mais tempo, do qual você se dedicou mais tempo para a figura. A rapidez ela te obrigou, percebe? A rapidez te obrigou a conseguir linhas rápidas e isso mesmo, assim, essa linha rápida e precisa, né? Eu acho que está interessante. Tá bom, Wendel? Quer acrescentar alguma coisa ainda? Acho que é isso.
Conforme for praticando, as linhas vão ficando um pouquinho mais limpas. Não sei se dá pra ver, mas tá um pouquinho cabeluda, que o professor fala. É um pouco. Eu vi esse termo na internet, um desses caras que fazem quadrinhos, não sei o que explicam um tutorial. Eu vi o cara uma vez falando, essa é a linha cabeluda. Eu gostei desse termo assim, né, que é um monte de linhazinha uma do lado da outra. Tá bom, mas eu acho que é tranquilo, é uma questão mais de soltar o traço, não que isso seja um problema na arte contemporânea, né? Eu acho que isso é importante a gente entender isso. Eu estou fazendo aqui isso enquanto exercício, vamos passar para Elias. Elias aqui, a apresentadora. Mas é importante a gente soltar um pouco o traço até como exercício. Certo. Está conseguindo visualizar embaixo da tela, Elias? Tem Sim, eu tô. do lado da câmera ali, assim, isso. Acho que foi. Aí foi, está entrando, perfeito. Consegue não? Eu acho que Tá ótimo. ficaram bem claros. Perfeito, As tá fotos. ótimo, 30 segundos. Essas foram de 30 segundos. Quer falar alguma coisa? Fazia muito tempo que eu não fazia esses exercícios. Um exercício Sei. assim. Isso daqui foram um pouco mais de tempo. Acho que isso daqui foi 5 minutos. Isso daqui foi 10. Minutos. Tá bom, ótimo traço, ótima expressividade. Deixa um pouquinho nesses 10 aqui. Veja que parte de uma estrutura básica da figura. Veja como ele começa a colocar determinados detalhes e dá um contraste em partes da figura. Né? O uso de uma sombra em pontos muito específicos, né? Tanto aqui na base do rosto, como aqui para essa dobra toda do tecido. Né? Como a gente falou, que é uma coisa bastante difícil de fazer. Tem aqui soluções que são com traços simples e muito seguros, né? Com uma linha rápida e segura. Está ótimo o desenho. Pode seguir um pouco mais com a gente. E tem. Esse daqui foi o de 25 minutos. 25 minutos, está ótimo. Tá bom. Bom. Mas pode afastar um pouquinho para a gente enxergar o desenho mais inteiro. Acho que a gente justamente usa o tipo do desenho assim que ele é bonito no sentido disso que a gente fala, de alguém que desenha bem, né? Que representa bem aquilo que é o real, mas fundamentalmente eu acho que o que tem muito forte no desenho de Elias é essa expressividade que ele consegue, né? Não só a representação da figura, como a figura, como a gente enxerga, né? Essa representação da realidade, mas esse traço expressivo que se organiza a partir de uma composição bem planejada, né? Essa percepção de como organizar o espaço e como organizar essa figura dentro do espaço. Então vamos analisar essa imagem aqui, né? Essa dinâmica toda. Primeiro a própria escolha, né, da imagem para fazer essa composição, né? E essa linha vertical aqui que basicamente divide, né, a composição em duas. Mas como esse movimento do corpo aqui tem um peso completamente diferente, como ele joga essa textura forte aqui na base, né, como forma de dar um peso aqui nessa base mesmo, e esse movimento do corpo aqui que descreve essa linha, a sutileza com a qual a gente encontra os detalhes do pé. Está ótimo, excelente trabalho, Elias. Quer acrescentar alguma coisa para a gente? Eu acho interessante como naquele site, no sketch dele, que aí você não tipo, escolhe quais você vai passar mais tempo nelas, e você tem que, assim, tipo, se virar e achar as soluções. Eu acho muito divertido. Tá ótimo, tá ótimo. Não, desenho e tem mais algum de 30 segundos que eu fiz mais pro final mesmo. Certo, tá ótimo. Traço rápido. Veja, é importante, como a gente vê aqui, os 30 segundos, eles são definitivos para a gente capturar algumas formas essenciais, como todo mundo aqui. Então é muito importante esse exercício mesmo de síntese, como vocês percebem, como base, né, para a gente elaborar alguma coisa futuramente.
Tá bom, interessante que tinha umas figuras interagindo entre si, isso também é legal, esse tipo de exercício. Tá ótimo, Elias. Eu tenho bem mais. Me divirto bem mais com as 30 segundos. Tá ótimo. Perfeito, muito obrigado. Excelente trabalho. Obrigado. Elias Guilherme. Opa, Tem condições aí já? Pois já. Deixa eu compartilhar O aqui. trabalho de Elias é impressionante. Muito bom. Opa. Aqui. Deu certo? Tá carregando, sim, senhor. Vamos lá, então. Já foi? Ah, esse aqui, acho que o PDF veio meio errado. Esse aqui é o último, né? Tá Esse bom. aqui eu devo ter ficado uns, não sei, deve ter ficado uns 40 minutos nele, eu não tenho muita certeza. Entendi. Aham. Tá bom. Foi pro drapeado, foi pro tecido. Tá bem. Vejam que a gente não precisa também ter um tecido perfeito para a gente saber que ele tá ali, né? É claro que ainda quando é transparente, então, ufa, aí Nossa, sim. o mundo vira outra coisa. Mas certo, vamos lá então, Guilherme. Tá bom? Eu tentei fazer os traços, mas esse aqui tá com 4 minutos, mas ignora, né? 4 minutos não, passei mais tempo nele. Eu comecei a fazer e animei. Aí eu também tentei fazer um pouco os traços mais só de uma vez, sabe? Sem passar muito aquela vez, tipo cabeludo. Meio difícil ainda. Deixa eu ver. Eu fiz quatro composições. Esse daqui eu realmente fiz em 3 minutos. Ele tentei fazer o traço mais de primeira, não sei. Certo. Esse aqui também. Perceba como você começa a ter menos tempo, você consegue fazer isso mais, porque você se obriga Sim. A fazer esse traço rápido. Percebam como esse desenho tem muito mais... o traço dele é muito mais delicado do que aqueles que você acaba tendo até mais tempo. Sim. Vamos lá. Porque eu acho que quando eu vou mais tempo, eu acabo querendo reforçar mais alguma coisa e acaba que eu passo em cima muito. Certo. Esse aqui eu não lembro quando eu fiz ele, pra falar a verdade. Ele também tá num traço mais cabeludo. Ok. E esse aqui, eu quis aposentar. Já estava Veja, na composição não é mesmo. nem você ter várias linhas no Sim. contorno. O problema são linhas curtas que não dão conta de um contorno inteiro, entende? Acaba ficando meio demais, né? Exatamente. Não é. Se você tiver várias linhas que fazem esse contorno, mas todas essas linhas, todas não, mas vamos dizer assim, essas linhas que você fez, elas trabalharem nesse contorno inteiro, a tua forma vai ter um resultado melhor, né? Não, eu também você fica percebi. fazendo um monte de linha uma do lado da outra para compor uma curva, né? Vamos lá. Ainda mais que esse aqui ele tá perto de um que eu fiz cascalinha mais rápida. Eu gostei bem mais do segundo. Aqui, ó, esse da esquerda para esse da direita. Sim. Veja como ele é. Não, deixa eu ver se tem como... A solução aqui que a gente tem do corpo é muito melhor, né? Não, eu também achei. Tá bom. Acho que foi só aqui das quatro composições. Tá ótimo. Tá bom então, Guilherme. Não, certinho. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Deixa eu fechar aqui. Depois o Guilherme... Cadê aqui? Guilherme Pedro Paulo. Eu sou Pedro Paulo. Já deve ter aparecido aí para você. Depois do Pedro, Lívia e a Rafaela. Deixa eu maximizar aqui, só botar na tela cheia. Tá bem. Consegue falar, Pedro? Pedro? Oi. Tá falando e tá lá no fundinho que a gente não ouve mesmo? Eu tô ouvindo um fundinho de voz assim.
Eu acho que você está falando, mas vocês também não estão ouvindo direito? Não, tá bem baixinho e tá chiando bastante. Então tá bem, é um chiado e a tua voz sai lá no fundo. Tá bom, eu vou comentando o teu desenho, se você quiser ir colocando aqui alguma coisa em princípio no chat, você vai tentar alguma coisa. Bom, deixa eu ampliar aqui. Tá bom? A gente já vê aqui essas duas soluções aqui. Vamos, talvez ele não sei o que ele está fazendo, mas assim como bons traços rápidos, como busca da forma, entender que a gente pode, né, organizar cada parte assim como uma estrutura, tá bem? Eu acho que isso é importante, né? Entender essas linhas básicas. Ótimo, ótimo. Como a própria organização do rosto, né, para dar um direcionamento do rosto, ele usa uma linha, né, que pode estar curva conforme a gente está enxergando, né, o rosto mais de baixo ou mais de cima, né, essa linha ganha uma curvatura diferente, né, e por aí afora nessa própria constituição das figuras. Isso que você usou é tinta, Pedro? Tinta que você usou? Caneta Bic, ok, tá certo. Uhum. Tá bom, e com uma linha rápida e firme e tal. Tá ótimo. Essa é uma coisa até bem peculiar, assim, essa ideia dessas canetas esferográficas, como ela também permite a gente conseguir um bom resultado, não impressionante, assim, mas ela consegue um bom resultado gráfico, né, eu diria, desde essa linhazinha mais fininha, mais fugidia, ou até o momento no qual ele pega aquela gotinha de tinta que fica grudada ali e dá esse ponto mais forte, né, na figura. Tá ok, eu acho que sim, que essa solução, perdão, né, que as soluções formais estão bem buscadas, estão bem organizadas, está ótimo, bom trabalho, excelente trabalho, está bastante expressivo, muito bem. As composições estão boas, estão bem organizadas, né, com poucas linhas ele consegue ótimos resultados, assim, resultados formais da própria textura e a organização volumétrica do corpo, né? Como os músculos se organizam, tá bom? Feito. Mais algum para seguir, Pedro? Ótimo trabalho. Não tem problema por enquanto. Ah, tá, tem esse outro aí, né? Perfeito. É muito bom, bastante expressivo, muito forte, assim. Tá bem. 10 minutos. Tá ótimo. Tá bom, as figuras estão muito bem modeladas, a proporção está muito bem, né, pensada, esse modelamento das figuras, dos volumes, né, da musculatura, tá bom, tá bem resolvido. Bom trabalho, Pedro. Ótimo. Pedro. Lívia. Dá para me ouvir? Sim, senhora, já tá. será Ótimo. apresentadora agora, Ok. nesse momento. Tudo bom, moça? Tudo ótimo. Tá bem, então. Vocês não se inscreveram aqui, né? Lívia, Rafaela, Duda, Pedro. A Clícia não se inscreveu. Ah, Clícia. A Lorena não se inscreveu. O Ricardo não se inscreveu. Tem mais gente aqui que é o Gabriel, acho que ele não está. Depois a gente conversa, Gabriel. Acho que você não está ciente do como que vai ser a dinâmica, né? Vamos lá para o desenho da Clícia, então. Da Clícia, não, da Lívia, perdão. Tá bem. Quer falar alguma coisa primeiro, Lívia? Então, eu tentei fazer primeiro esse desenho da esquerda, sem temporizador, porque eu estava tentando fazer um desenho mais com as linhas menos cortadas, sabe, mais direto, só que eu não sei se funciona muito bem. Aí eu fiz esse sem temporizador e fiz os outros em tempos maiores do que 30 segundos, porque de 30 segundos eu não estava conseguindo muito bem. Aí
eu fiz esse da direita em 7 minutos. Foi o que eu achei que ficou o melhorzinho deles, assim. Sim, eu acho que ele está bem resolvido, as curvas estão bem pensadas, a forma do corpo, sem dúvida a posição do corpo, ok. Daí aqui, como era um corpo masculino, tem um pouco mais de dificuldade do que o feminino. Aí, mesmo sendo 2 minutos e meio, ainda ficou meio tipo só linha mesmo. Sim, uma coisa que é importante no teu caso, que você já tem um desenho, que você tem um desenho bastante simbólico, o que eu acho que não é um problema, né? Mas para esse processo que eu estou, né, fazendo vocês passarem por aqui, você já tem esse desenho simbólico, você, quando eu falo simbólico, no sentido que você olha as figuras e você precisa representar aquilo exatamente, né? Uma perna, ela tem que ser uma perna, mesmo que ela desafie aquilo que você está vendo. Eu não lembro quem lá no começo que falou acho que foi o Wendell, né, que falou lá no começo da perna, quando às vezes ela está meio em escurso, ela está numa posição meio estranha, que ela se desenrola, né, ela se desdobra num conjunto de formas, né, num conjunto de curvas, que ficam um pouco estranhas. Né? Então, eu acho que no teu caso, como você já tem essa maturidade numa forma de desenhar, né, que a gente vejo que é bem clara, assim, você se libertar desse processo, e o teu desenho ele é de fato bem simbólico, você se libertar disso é de fato um exercício difícil, né? Eu imagino que não é fácil para você. E aí por isso, né, que é importante esse de 30 segundos, que é para te obrigar, tudo bem, eu aceito, eu entendo que você vai passar por um processo, mas a ideia é que lá na frente você consiga fazer em 30 segundos e captar com traços rápidos e velozes assim a essência da forma, né? Para que você consiga se desprender um pouco desse simbolização da forma, dessa necessidade de que a forma ela tem que estar ali sempre coerente, certo? Vamos seguir aqui então, Lívia. Oi, Lívia? Lívia? Eita, eu falando com ela e ela caindo. Lívia? Eu falando com ela e ela caindo. Pois é, ela caiu. Ela nem ouviu. Tá bom. Vamos seguir aqui. Voltou. Oi, Lívia. Voltou. Oi, tá, fica... Oi. Você caiu, né? Não tem problema. Deixa eu aqui tornar a apresentadora. Sobre essa questão dessa forma um pouco simbólica, né? Então, esses exercícios, eles são um pouco para forçar, né? A gente vê que você tem uma forma... aqui, ó. Vou ampliar aqui para eu enxergar essa última aqui. É 1h30 essa aqui da direita, né? Ótimo. Era para ser 1 minuto, só que aí, até por isso que eu deixei sem fazer a perna, a mão e os pés, que já tinha passado um tempo. Mas veja que não tem problema que não tenha mãos e pés, e que a tua forma ela não precisa ser necessariamente fechada, né? Você não precisa ter um contorno que defina o final, né, dessa perna que tem o braço. Você pode ter 2 linhas que acabem ali sem necessariamente, né, fechar essa tua forma. Mas ok, vamos pegar aqui como você tem uma linha muito mais solta nesse desenho aqui, que você se obrigou a ficar de fato pouco tempo nele, nesse 1 minuto aqui, né? Como a tua linha ela fica mais livre do que nesse segundo aqui. Você pode voltar para o segundo? Esse de cima? Esse de cima, que você já se deu um pouco mais de tempo, tá entendendo? Então, eu entendo que para você que tem essa tua uma maturidade já nessa tua forma de desenhar, é difícil se libertar um pouco desse processo. Mas a minha proposta aqui é forçar vocês a sair um pouco desse, né, de uma maneira de desenhar e explorar um pouco
o processo de observação, fundamentalmente. Né? O objetivo desses exercícios é forçar muito para o processo de observação. Tá bom, Lívia, eu acho que tá legal, eu acho que você tem boas soluções lineares e formais, assim, aquela primeira figura que você apresentou para a gente está muito bonita, né, da mulher segurando o tecido atrás, assim, e tal. Tá bom, tá ótimo trabalho, Lívia. Você quer acrescentar alguma coisa para a gente? Não, é só isso mesmo. É isso mesmo? Tá bom, então, muito obrigado. Obrigada. Rafaela. Ela? Ah, tá aí, sim. Oi, vou abrir aqui. Sim, senhora. Vinícius, não desenhou hoje, Vinícius? Abriu aí? Sim, estou me enxergando Ok. aqui o teu navegador, aqui, o teu computador. Então, essa foi a primeira página que eu fiz. Só que a gente não está enxergando o desenho, a gente está enxergando Ah, o ok. teu Deixa assim. eu ver aqui como... Devo ter que mudar aqui. Vou fazer outro compartilhamento. Vinícius também não está aí, deve ter caído. Pronto. Então, essa foi... Agora abriu? Não, agora abriu. O Ok. também não está aí. Vamos lá então, deixa eu ampliar. Então, esse foi o primeiro que eu fiz. Tentei fazer o traço um pouco menos cabeludo, até testei um pouco os traços ali no fim da folha, fazer uns risquinhos, uns círculos, ver se ficava mais fácil. Alguns ficou bem cabeludinho ainda, mas eu acho que consegui diminuir um pouquinho da semana passada. Foi um pouco difícil fazer linhas mais retas, contínuas. Mas o truque é que ela não precisa ser reta, ela pode ser curva. É esse que é o ponto, percebe? E a questão é fazer uma curva. Eu tenho um pouco de dificuldade de soltar a mão e deixar o Um lápis. exercício bom que você pode fazer, Rafaela, é pegar uma folha grande, assim, tipo A2, A1, e fazer linhas inteiras, assim, nessa folha, tá entendendo? Linhas paralelas, na horizontal, na vertical, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, que ocupem a linha inteira, assim, de cima para baixo, de baixo para cima, fazer uns círculos, fazer umas linhas curvas. Isso é sempre um bom exercício para ajudar você a soltar o braço, assim, e libertar um pouco a tua mão, não desenhar tanto com a mão, mas desenhar com o teu braço, tá entendendo? A questão está de você transferir o desenho da ponta do dedo para o teu braço inteiro, tá certo? Vamos lá então, continua falando aí. Ok. Então essa foi a primeira folha que eu fiz. Certo? Só passar para a próxima. Passou aí? Quanto que foi o tempo daquela primeira? Eu gastei mais ou menos uns 2 a 3 minutos nelas. Figura. As pequenininhas foi menos. As pequenininhas acho que foi uns 1 minuto, um pouquinho, segundinhos a mais. Tá bem. Mas a maioria dessas grandes foi uns 2, 3 minutos. Tá bem. Aí passou para a próxima? Pode. Ó, esses tempos aqui, você não tem muito esse. Elas estão nessa faixa de tempo, assim. Isso, eu não contei, tipo assim, de cada uma, porque acaba passando o tempo do site e eu fico uns segundinhos ainda ajeitando. Entendi. Ok, mas a ideia é mais ou menos essa, assim, né? São essas poses rápidas e tal. Ok. Tá ok. Veja como essa figura central aqui, na qual você se obrigou a fazer linhas mais compridas, né? Se livra um pouco, né? Desse desenho pequenininho, assim, com a ponta do dedo. Vamos lá. É que essa foi a segunda folha que eu fiz, acho que nessa segunda eu tava com a mão um pouquinho mais treinada pela outra.
Aí essa foi, eu fiz ela maior, gostei dela. Tem um pouco peludinha a linha ainda, mas acho que foi um pouco mais contínua do que as outras. Aí eu fiz algumas mais pequenininhas para serem mais rápidas, umas formas mais simples. Tá bem, ok. Acho que a forma, essas pequenininhas, elas sintetizam bem as figuras. Eu acho que elas são bem interessantes. Esse teu diálogo com essas figurinhas pequenas, assim, eu acho que ele se deu com mais felicidade, assim, com mais sucesso. Eu tenho mais experiência com desenho menor do que maior. Vou para a próxima. Aí a terceira que eu fiz foi essa. Foi com uns 10 minutos, eu acho, uns 15 mais ou menos. Perfeito, tá ótimo. É importante, a composição ela tá interessante, vamos ver como ela tem uma dinâmica bacana, né? A figura ela é centralizada em si, né? Mas com um movimento dramático, né, da figura ajuda, né, colabora com isso. E eu acho que está bem, né? Mas é importante você treinar um pouco essas posições rápidas e procure fazer esses exercícios de linha, assim, de fato, pegar uma folha grande e fazer linhas longas, linhas contínuas, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Fazer vários círculos, né? Fazer uma linha curva e fazer essa linha curva, uma outra linha curva meio paralela embaixo dela, rápida, né? É um pouco por aí. Sim, isto. Né? Para que você, que é como você mesmo falou, a partir do segundo desenho você já percebeu que soltou mais o teu traço. Né? Então, é um pouco esse o objetivo, é que você, a partir desses exercícios, solte um pouco o teu traço antes de começar a desenhar. Tá certo? Acho que fica melhor mesmo, quando eu já treino um pouco antes de ir direto pro desenho. Isso mesmo. Tá bom, então. Tá ótimo, Rafaela. Muito obrigado. Bem certinho. Vamos seguir aqui. Depois da Rafaela, vem a Duda. Oi, tá dando para me ouvir? Sim. Deixa eu só colocar aqui. Aqui. Pronto. Pode apresentar. Depois o Pedro. Depois a Clícia. Então, ficou faltando o Vinícius. Vinícius, não tá aí, Vinícius? O Ricardo, só. Fábio. Oi. Tá aí, Vinícius. Fábio, eu fiz os exercícios e eu esqueci de tirar foto deles. Entendi. Mas assim, demora muito para tirar foto? Eu tô na casa da minha namorada. Entendi. E eu poderia estar te trazendo na semana que vem ou não? Não, da semana que vem já tem os para semana que vem. Né? Junto com os... Ah, mas beleza. Eu posso estar falando sobre. Isso. Tá bem. Beleza. Tá dando para ver? Sim, desculpa, Maria. Desculpa, Duda. Sim, sim. Nada não. Eu fiz outra folha com os de 30, mas aí senão eu ia trazer tipo várias folhas, aí eu escolhi só outras, tá? Tá bem. Esse é rápido assim, né? Não, esse aqui é de tipo 2 minutos. Ainda assim é rápido. A gente começa a falar de 30 segundos aqui, quando a gente acha 2 minutos, acha que é bastante tempo. Mas tá bom. Esse foi de 2, esse foi de 5. Tá bem, a forma tá boa. Ele tá clarinho mesmo ou ele tá um pouquinho mais escuro e a fotografia que às vezes não consegue pegar bem as linhas assim? Não, ele tá bem claro. Eu vou tentar usar, é porque eu uso uma lapiseira mesmo. Eu vou tentar começar a usar um lápis mais escuro. Certo. Não, você use o material com o qual você se sinta mais confortável. Porque ficou tão clarinho na foto. E um pouco né, a gente colocar um pouco de contraste na imagem, aí você é tinta que você usou aí? Não, aqui eu usei carvão. Tá, o carvão. Percebam que o contraste na imagem, ele aumenta significativamente a expressividade dessa imagem, porque que você coloca e o contraste de um modo geral. No nosso caso aqui vai ser fundamentalmente essa questão do contraste escuro e claro, né, porque é muito esse estudo da linha, né, dialogando com o corpo humano. Mas percebam que quando vocês inserem um contraste, a gente ganha uma força maior, né, nessa imagem, uma força expressiva maior nessa imagem. Né? Vamos seguir então, pode continuar falando.
Não, é que não tem nada pra falar. Eu gostei do jeito que ficou com o carvão, mas faz muita bagunça. O carvão é uma sujeira infernal, né? A gente É. tem que ter um fixador, assim, pode ser até aqueles laque de cabelo barato, né? Mas tem que ter um fixador, assim. E aí eu fiz essa outra folha também. Esses aqui foram tipo 30 minutos. E você usou, é grafite ou é aquarela isso aí? É grafite mesmo. Ah, tá, você fez um esfumado assim, né? É. Tá bem, tá bom. Tá bom. Segue então. É só isso. Vamos voltar para aqueles primeiros então, um pouquinho. Pera, esse aqui? Para esses primeiros. Olha só, vamos pegar essa figura aqui. Vamos ver como essa necessidade de síntese da forma, né, como você consegue captar bem tanto a proporção como a estrutura da figura humana, né, e às vezes até melhor do que aquelas nas quais você se deteve mais no processo de sombrear e de se detalhar sobre ela. Eu percebi isso também. Percebe isso, né? Você confia mais no teu traço, assim, você olha, é mais ou menos isso e pronto. Não, elas têm uma proporção com relação àquilo que você está vendo. A minha impressão é que aqui está mais coerente. Eu também achei. E o traço, inclusive, no meu ponto de vista, está até melhor a solução aqui. Essa textura que a gente enxerga aqui nesse desenho, que ela meio que desaparece quando você esfuma e começa a ir um pouco nessa sombra, assim, que acaba ficando um pouco padrão, né? O esfumado é importante que ele mantenha um claro escuro, né, para ele não ficar um pouco chapado assim. E já essa textura ela dá uma riqueza, né, visual na linha especificamente. Tá bom, muito obrigado. Você quer Obrigada a alguma você. coisa ainda? Não. Não? Não. Tá bem, então, tá ótimo. Duda Pedro Borges. Vamos lá, Pedro, tá em condições aí de apresentar? Alô, tá dando pra me escutar? Sim, senhor. Então eu vou apresentar aqui. Peraí. Lorena tá por aí, Lorena? Oi, tem desenho para apresentar hoje, Lorena? Conseguindo aí, Pedro? Tá tudo certo? Ainda tá me escutando, né? Tô te ouvindo. É porque travou o navegador, então. Tá bem. Esperando responder. Tá tranquilo, fica tranquilo aí. Pedro. Esse é o Ricardo. E se você conseguir, a Lorena. E faltou quem aqui ainda? Faltou mais ninguém. A Carolina foi, a Corine, o Elias, Guilherme, a Cícia vai, a Lívia. Fábio, eu posso estar comentando sobre o meu exercício. O ideal é a gente ver as imagens. O que você pode fazer, Vinícius, coloca lá no fórum. Tem um fórum aberto lá e tal. Coloca lá as imagens no fórum, tá bem? Ah, tá jóia, então. Lá na plataforma, lá no Moodle, no módulo 1 lá e tal, tem um fórum. Pode ser? Beleza. Tá ótimo, então. Quando você puder, depois você acrescenta lá. Beleza. E a Lorena também, se tiver alguma dificuldade que não consiga, Lorena, coloca lá no fórum depois, tá bem? Por favor. Apareceu? Vamos voltar aqui pro Pedro aqui. Sim, senhor. Tá ótimo. Ah, tá. Essas poses aqui eu fiz em 30 segundos. Ótimo. O que eu apresentei em 30 segundos, eu achei que ficou meio assim. Eu quis traçar a forma, né? E ficou meio ruim, eu achei. Aí nesse eu quis sacrificar um pouco mais a forma e focar mais na estrutura do corpo. E ainda assim definir algumas partes para definir melhor esse traço, sabe? Fazer uma coisa mais fluida do que ficar rabiscando a folha várias vezes no mesmo lugar. Tá ótimo, não, tá ótimo. Acho que a estrutura está bem organizada, a figura em torno da estrutura está bem pensada. E eu queria até aproveitar para voltar àquele assunto que a gente estava falando agora com a Duda, que é justamente essa linha rápida, como a gente acaba conseguindo, né, boas soluções assim.
Tá ótimo. Pode seguir, Pedro. Bom trabalho. Eu acho que as formas estão bem organizadas, bem estabelecidas aí. Aí para esse aqui eu quis usar 1 minuto, que eu acho que eu gastei tempo demais em coisas desnecessárias, porque eu não consigo ver tanta diferença do 1 minuto para os 30 segundos. Mas aí nesse eu já quis fazer mais o formato do corpo definidinho. Até usei um lápis 8B para ficar mais escuro que a armação. Com relação ao tempo, para você foi praticamente a mesma coisa. Foi. Mas aqui elas estão muito mais expressivas. Perceba, não sei se foi simples uso do lápis, né, mas como a solução da forma está muito mais bem resolvida e tal. Mas está ótimo, tá bom, Pedro. Excelente, bom trabalho. E tem esses aqui também. Uhum. E por último, essa aqui. Eu botei no site 20 minutos, mas eu não usei 20 minutos. Então acho que assim, uns 10, 15 por aí. Tá bem, tá ótimo. Tá bom, bom trabalho. A textura tá interessante, a composição tá bem organizada, mas eu gostei das soluções formais daqueles mais rápidos. Eu não sei o que você acha, o que você diz para mim. Eu também acho. Também E acho, quanto mais tempo eu tenho, mais eu tento focar em coisa que eu acho que não precisa. Aí, nos mais rápidos, a gente tem que pensar mais no que a gente vai fazer para conseguir um resultado, né? Aí, tipo, a gente se força mais a... E às vezes não passa do ponto, né? A gente começa a desenhar, quando vê, passou do ponto, né? Daquilo que não fez aquilo que já não era mais aquilo que a gente queria fazer. Mas eu achei sem dúvida. Eu acho que a composição aqui ela tá legal, ela tá bem pensada, né? Ela foi bem organizada e tal. Mas a forma mesmo nas outras, na primeira folha, na segunda folha, então eu acho que ela tá muito boa, assim, tá muito bem organizada e ela traz muito essa espontaneidade do teu traço, tá bom? Ótimo. Okay. Você pode voltar lá para aquela segunda só para dar uma olhadinha de novo? Tentar diminuir para aparecer a folha inteira. Aqui, ó. Aqui, ótimo, ela traz muito essa espontaneidade do traço aqui. Essa figura aqui da direita, né, segurando os seios e tal, ela está muito bem resolvida, o movimento do corpo. Tá ótimo, bom trabalho. Tá bom, muito obrigado, Pedro. Você quer acrescentar alguma coisa ainda pra gente? Só isso mesmo. Só isso mesmo? Tá ótimo, obrigado. Tá bom, a Corine saiu. Tchau, Corine. Clícia. Dona Clícia, tudo Oi, bem vocês com estão me você? ouvindo? Eu estou te ouvindo, Ai, meu sim. Deus, Deixa eu onde que eu passar. apresento? Peraí que ainda não apareceu para você. Tá bom. Aqui, tornar apresentadora a Dona Clícia. Agora sim, deve ter aparecido na base da tela, assim, um Achei. símbolozinho de compartilhar, etc. O Ricardo caiu também, o Ricardo já não está mais aí. Deixa eu falar. Sim, senhora. Já deu? Ainda não. Agora apareceu. Agora está carregando. Então, eu não sei como funcionou na aula anterior, porque na aula anterior eu passei mal antes da aula e eu não consegui entrar. Sim, então, senhora. eu fiz, foram tipo 4 poses. Aí essa daqui, ela foi em 1 minuto. Aham. E Certo. as outras todas foram em 3. E aí essas aqui, elas estão clarinhas porque eu usei lápis de cor para fazer. Certo, E a foto tá mais a imagem mesmo tá mais escura. Aí eu até tentei editar um pouquinho os tons para ver se ficava mais forte, mas ficou assim. Então essa é 3, essa é 3 Tá ótimo, bom trabalho, as texturas estão legais. e essa é 3. Eu achei muito peculiar. Vamos voltar para aquele primeiro que eu gostei muito, na verdade, apesar dele parecer estranho, dessa textura que você usou, que não é... Ai, é porque ele era em 1 minuto e eu tentei fazer, tipo, muito detalhe. E eu não sei se eu gostei muito. Veja, eu acho que ela não corresponde, de fato, assim, vamos colocar assim, ela parece grosseira, ela parece, né, e tal, e de fato ela é um pouco, mas o que me chama a atenção e o que eu acho interessante é tomar partido, às vezes, desse tipo de solução como poética. A gente encontra esse tipo de solução muito forte no expressionismo alemão, né, do expressionismo básico, assim, lá o começo do expressionismo, que ele se volta muito para essa possibilidade de explorar texturas assim, de uma maneira muito livre. E eu acho que é bastante interessante esse tipo de uso livre da textura, mesmo que ela não seja coerente com a curva, com a forma, como a gente tem lá, aquelas, vamos voltar para as seguintes então, né? Aqui, pode parar nessa. Essa coisa que a gente já está acostumado de fazer essas linhas retas que vão, né, se entrecruzar e organizar, né, de uma maneira mais
mais coerente essa organização de luz e sombra. Então, é claro que o objetivo, né, é a gente fazer esse exercício de visualização, mas eu acho muito peculiar esse uso livre da textura e como ele, por mais que soe estranho, às vezes um pouco grosseiro, ele tem uma expressividade muito forte. Eu acho que ele tem uma estética muito próxima do expressionismo mesmo, que é essa preocupação, né, com uma imagem que tem uma força visual muito grande. E eu acho que isso, de fato, a gente consegue ver, que a tua imagem ela tem uma força visual muito grande. Né? Um contraste grande entre claro e escuro, né? Como a gente vê aqui, talvez na foto você viu que não tem, mas como a gente tem zonas de escuro muito fortes que contrastam, né? Que coabitam, que vivem aqui do lado de zonas de branco. Tá bom, Clícia? Tá legal. Quer seguir um pouquinho mais? Esse outro aqui também. Esse. Tá Esse bom. eu gostei bastante. E acho que eu gostei mais desses dois últimos, que foram os que eu fiz Certo. por último. Mas Tá é bem. isso. Tá bem, tá ótimo, Clícia. É importante a gente fazer esses exercícios assim mesmo, né? Que eles são rápidos mesmo, que é para essa busca de uma síntese. Tá ótimo então, Clícia. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Ricardo tá aí? Ricardo caiu já. Já saiu. Tá bem.